Bom dia, igreja, gente apaixonada por Jesus, graças e paz do Senhor. Que bom, né, que nós já tivemos aquele momento assim, mais interativo, cada um nas suas salas de aula, né? Eu fiquei aqui meio observando aqui a aula hoje da sala da Maturidade Cristã, o Alisson muito bem conduzindo aí a aula, né, sobre Deus, sobre estudar a revelação de Deus. Queridos, eu quero fazer uma rápida reflexão aqui com os irmãos, antes de estar depois chamando a Luciana Ramos, que é uma amiga de muito tempo, que a gente se reencontrou agora, escritora, né, escreveu um livro muito interessante, e nos faz lembrar de que nós estudamos sobre, vamos dizer assim, estudamos sobre a liderança de Neemias. Fizemos um bom estudo aí com a liderança da igreja nas quartas-feiras, né? E é claro que o livro dela tem um outro propósito, ela que vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas vou fazer uma pergunta. EBD, Escola Bíblica Dominical, lugar de a gente refletir. O povo de Deus reflete muito pouco. Nicole, você teria coragem de pegar uma criança de 3 anos de idade e dar total liberdade para ela no centro da cidade, no centro de Campo Grande, para ela fazer o que ela quisesse? A Nicole é legal porque você faz uma pergunta, ela já vai além, né? Eu só perguntei se ela teria coragem, mas ela já respondeu o porquê que ela não faria isso. E muito bem, isso aí. Então nós temos muitos professores aqui, né? Temos o Vitor ali, que é doutor, né, em contabilidade, tem um doutorado, né? Então olha só, Deus me deu o privilégio de pastorear pessoas capacitadas, pessoas que têm um bom conhecimento, né, daquilo que faz. Mas, então é o seguinte, a Nicole respondeu que ela não teria coragem de pegar uma criança de 3 anos e dar total liberdade para essa criança no centro da cidade. Por quê? Porque ela entende que essa criança não tem maturidade o suficiente para fazer tudo o que ela precisa fazer sem se machucar, sem se matar, né? Você imagina uma criança correndo na frente dos carros, né? Que ela não tem entendimento do que ela pode e do que ela não pode fazer com a sua liberdade. Então, queridos, a gente começa aqui então a ter um primeiro entendimento, que o exercício correto da liberdade depende da conquista da maturidade. Todos concordam? O exercício correto da liberdade ou da plena liberdade depende da conquista da maturidade. Ou seja, quanto mais maturidade eu tenho, maior se torna a minha capacidade de ser livre. Olha só, maior se torna a minha capacidade de exercer liberdade. E a Bíblia, ela tem textos assim que às vezes parecem que são contraditórios, mas não são. Por exemplo, Paulo, ele começa falando aos Romanos, em Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 1: eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, para anunciar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. Então aqui Paulo, ele chama a si mesmo de escravo. Sim ou não, igreja? Ok. Só que aí a gente lê aqui em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 23, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Versículo 31: portanto, quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aqui esse texto fala de liberdade, sim ou não? Nós somos chamados à escravidão ou à liberdade em Cristo Jesus? Nós somos chamados à liberdade. Só que qual é o entendimento que nós temos de liberdade? Liberdade é o direito, é a prerrogativa que a gente tem de fazer tudo o que a gente quiser? Será que esse é o entendimento correto de liberdade? Se a gente for estudar um pouco sobre
o que é a liberdade verdadeiramente na sua essência, a gente vai entender que não existe liberdade absoluta. Não existe a liberdade no sentido de você querer fazer tudo o que você quer fazer, porque a verdadeira liberdade, ela sempre vai respeitar princípios e valores universais que existem para o aprimoramento, o aperfeiçoamento, o enobrecimento do caráter humano. Princípios como justiça, paz, amor, integridade. E aí, quando a gente, aqui está falando de Deus, né, que Deus é toda a fonte do bem. Se a gente conhece a bondade, se a gente conhece a fidelidade, se a gente conhece esses princípios, é porque eles nasceram, eles têm uma fonte. E nós entendemos que a fonte de todo o bem é Deus. Deus é a fonte de todo o bem. E todo ser humano, ele nasceu, ele foi construído, ele foi pensado, ele foi criado, ele foi projetado para ser um propagador do bem. Então, quando eu quero viver liberdade sem respeitar justiça, sem respeitar amor, sem respeitar integridade e sem respeitar as consequências negativas que isso traz para a minha vida e para a vida de outras pessoas, isso não é liberdade. Isso é libertinagem, que é uma deturpação da liberdade. Entende? Então, quando a pessoa ela diz assim: eu sou livre para fazer o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero, eu faço e aconteço, e não me preocupo se aquilo vai ser bom para mim, se vai ser bom para os outros, se vai ser bom para o meu relacionamento com Deus, naquele momento eu não estou sendo livre, eu estou sendo uma pessoa libertina, eu estou usando de libertinagem, não de liberdade. Então, queridos, para que a gente possa exercer liberdade plena, a gente teria que ter maturidade plena, a gente teria que ter um caráter perfeito, para a gente saber, em todas as nossas atitudes, por menores ou por maiores que elas sejam, agir de modo a sempre fazer com que o bem comum seja alcançado. Eu pergunto: existe algum ser humano na Terra que é perfeito em toda a sua maneira de ser? Existe, Ana Cláudia? Existe um ser humano que é perfeito? Quem que é o único que é perfeito em todo o seu caráter, que sabe todas as coisas e que pode exercer liberdade plena em tudo? Quem é esse ser? Deus. Só Deus. Aí eu pergunto: Deus sendo perfeito, soberano, tendo toda a condição de exercer plena liberdade, mesmo sendo Deus, Ele se limitou? Hein, Victor? O Victor disse que se limitou, se fazendo homem. Luana, você acredita que Deus se limitou? Sim? Você pode dar algum exemplo? Através de Jesus. Jesus na cruz. Quando Deus diz assim, na sua palavra, quando Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus não limitou a salvação a uma única pessoa? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Aí eu pergunto: Deus, por Ele ter feito isso, Ele pode salvar o ser humano usando um outro tipo de salvação? Não, eu não quero salvar por Jesus, eu quero salvar pelas boas obras. Deus pode fazer isso? Ou seja, Ele se limitou. Você consegue entender essas coisas? Em função de uma verdade que o próprio Deus estabeleceu, Ele sendo soberano, podendo fazer todas as coisas, podendo quebrar todas as regras, Ele não faz. Por que nós que somos imperfeitos nos achamos o direito de quebrar? Já provou a pensar nisso? Se Deus que é soberano, se Deus que pode tudo, Ele diz: por causa da verdade, eu não vou além, eu me limito. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de amor com meu filho, eu tenho um compromisso de amor com você. Então, quando o apóstolo Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém, tudo é lícito, mas nem tudo edifica, tudo é lícito, mas tem coisa que promove escândalo. Ele está dizendo que nos nossos relacionamentos humanos, a nossa liberdade ela deve considerar o que promove escândalo, o que não edifica, o que não convém. Eu fico preocupado quando os crentes ainda estão lá naquela imaturidade
pastor, a gente pode fazer tatuagem. Ai, pastor, a gente pode beber. Ai, pastor, a gente... Irmãos, são coisas que a gente sabe no nosso íntimo que não é, que não deve, né? A Bíblia não proíbe. A Bíblia não proíbe o bebê, né? A Bíblia não, mas a gente sabe que não convém. A gente sabe que não edifica. A gente sabe que pode produzir escândalo e desviar outras pessoas do caminho de Deus. Eu lembro uma vez aqui um irmão que hoje infelizmente não está mais conosco, ele está na Mundial, né? Ele saiu daqui e foi para a Mundial. E ele falou assim: pastor, ainda bem que o senhor aqui procura levar os crentes assim nessa questão de não incentivar a bebida, porque eu tive um problema com bebida. Eu fui viciado. Porque a gente toma ceia tomando suco de uva, a gente não toma vinho. E tem crente que fala: mas pastor, por que o senhor não coloca o vinho? Eu falei: irmão, se você colocar uma bolinha de vinho, de álcool na boca de alguém que já foi viciado, você está viciando aquela pessoa de novo. Então nós temos que entender que muitas coisas, elas são lícitas, mas elas não convêm, elas não edificam, e a gente precisa, por amor, aí é o teu princípio. Que princípio? O princípio do amor a Deus e do amor ao próximo. Você sempre será confrontado com essa responsabilidade. Eu sou confrontado com a responsabilidade de amar você, e por amar a tua vida, muitas vezes eu tenho que renunciar à minha. Eu tenho que renunciar aos meus interesses, eu tenho que renunciar às minhas vontades por amor a você. E isso também deve acontecer por amor a Deus. Como é que você prova que você ama a Deus? Pela sua renúncia. Renunciando às coisas que você pode fazer na sua liberdade, mas que você entende que não convém, que não te leva para um caminho de edificação, de crescimento, de santificação no seu relacionamento com Deus. Então nós precisamos pensar nisso. O que eu quero? Eu quero crescer em maturidade, eu quero ser uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus, eu quero crescer em santidade e me tornar uma pessoa cada vez mais preparada para ser usada por Deus, ou eu quero ser um crente carnal, que vive dando cabeçada, que vive muitas vezes caindo nas ciladas do meu próprio coração, né? Não deixo de ser crente, mas sou um crente que estou vivendo uma vida que muitas vezes as pessoas olham e falam: será que é crente? Será que se converteu? Será que é de Deus? Eu tenho essa opção. Eu posso viver uma vida que me leve a um crescimento espiritual, ou eu posso viver uma vida que me leve a uma vida carnal. Eu sou livre. Só que eu tenho que entender que cada escolha que eu fizer terá suas consequências, boas ou ruins. Então a vida com Deus, ela não é avaliada pela minha capacidade de obedecer mandamentos, simplesmente por isso. Deus avalia no profundo do meu íntimo a minha capacidade de viver a minha liberdade em amor, e sim, obedecer os mandamentos, mas com a motivação certa, né? Com a motivação correta. Por que eu estou obedecendo a Deus? Por que eu estou na igreja? Por que eu ajudo o pobre, o órfão, a viúva? Por que eu evangelizo? Por que eu oro? Tudo isso está relacionado com essa questão. A quem eu estou amando mais? A quem eu estou servindo mais? Através da liberdade que eu tenho em Cristo. Então eu quero deixar essa palavra de reflexão no teu coração, né? Para que nós possamos pensar um pouco sobre isso.